Bem, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Esse vídeo faz parte de uma série de aulas falando sobre calorimetria. Nessa aula, nós vamos resolver um exercício falando sobre transição de fase. Ou seja, nós vamos usar o calor sensível e o calor latente no mesmo problema, tá bom? E esse exercício diz o seguinte: temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius. Trace a curva de aquecimento do processo. Dados, aí ele fala sobre o calor específico do gelo, que é 0,5 calorias por gramas graus Celsius, o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius, o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por gramas, e o calor latente de vaporização da água, que é 540 calorias por grama. Bem, nesse exercício, nós vamos desconsiderar qualquer troca de calor com o ambiente, tá bom, pessoal? Se você quiser assistir todos os vídeos dessa série de aula, basta aí na descrição do vídeo clicar em um link que vai ser direcionado a uma playlist onde tem todos os vídeos dessa série de aula, tá bom? Então vamos entender melhor esse problema. Bem, vamos lá. Esse problema trata do seguinte: eu tenho aqui, 200 gramas de gelo, tá bom? E aí eu forneço calor a essas 200 gramas de gelo, ele começa a derreter. Continuo fornecendo calor, essa quantidade de gelo se transforma completamente em água. Continuo fornecendo calor. A água começa a evaporar, continuo fornecendo calor. E aí ela evapora completamente. Eu quero saber qual é a quantidade de calor que eu devo fornecer a essa massa de gelo que está inicialmente a menos 10 graus Celsius para que ela se transforme completamente em vapor de água, tá bom? Esse é o problema que nós temos que tratar. Então vamos lá. Primeiramente, essa massa de 200 gramas de gelo está a menos 10 graus Celsius. Vou colocar essa informação aqui em cima, tá? Para vocês. Vai de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura é a temperatura final menos inicial, tá bom? Depois começa a descongelar. Então, quando está na transição de estado, na transição de fase, essa temperatura vai permanecer em 0 graus Celsius, tá bom? Depois que derrete completamente, se torna água, aí ele fica de 0 até evaporar, né? Até começar a ferver, que vai de 0 até 100 graus Celsius. Quando começa a ferver, a temperatura permanece em 100 graus Celsius. E aí fica até evaporar completamente. Então, esse é o problema aí que nós temos que tratar, né? Primeiramente, vamos calcular então a quantidade de calor necessária para que saia de menos 10 graus Celsius até 0. Como não está havendo mudança de estado, isso é calor sensível, tá? Vou chamar de quantidade de calor 1, que é a massa, calor específico, variação da temperatura. Problema fácil de fazer, ó. Quantidade de calor 1, a massa, como foi dado no problema, é 200. Calor específico do gelo, 0,5. Variação de temperatura, temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então, 0 menos 10 vai dar 10, tá bom? Fazendo essa conta, você vai ter que isso aqui vai dar 1000 calorias. Pessoal, eu posso representar isso aqui naturalmente como 1 quilocalorias, tá bom? Essa é a quantidade de calor que você fornece a esse cubo de gelo para ele começar a derreter. Começou a derreter, não é mais calor sensível, é calor latente. É massa vezes o calor latente de fusão, né? Então, quantidade de calor 2 vai ser 200 vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80. Então, isso aqui vai dar a quantidade de calor 2, vai dar 16.000 calorias. Ou seja, 16 quilocalorias. Derreteu completamente, se transformou em água. Aqui eu vou usar calor sensível de novo, que não está havendo mudança de estado, tá bom? Vai ficar água de 0 até 100 graus Celsius. Como bem sabemos, a massa é 200, calor específico da água é 1, e a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial, ou seja, 100 menos 0, que dá 100. Isso aqui vai dar 20.000 calorias. Ou seja, quantidade de calor 3, 20 quilocalorias.
tá bom? E aí a água começa a ferver. Quando a água começa a ferver, então calor latente, quantidade de calor 4, que vai ser a massa da água vezes o calor latente de vaporização da água, quantidade de calor 4 vai ser igual a 200 vezes 540, que é dado do problema também, tá? Quantidade de calor 4 vai ser 18.000, ou seja, quantidade de calor 4 vai ser 108 quilocalorias. Pessoal, agora eu preciso somar todas essas quantidades de calor. Então vamos lá somar. A quantidade de calor total, que é a quantidade de calor necessária para que 200 gramas de gelo, que está a menos 10 graus Celsius, se transforme completamente em vapor d'água, vai ser a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3 mais a quantidade de calor 4. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a 1.000 mais 16.000 mais 20.000 mais 108.000. Somando todas essas quantidades de calor, eu terei a quantidade de calor total, que vai ser igual a 145 quilocalorias. Bem, essa é a quantidade de calor necessária para fazer essa massa de 200 gramas de água se transforme completamente em vapor d'água. Bem, ele pede no problema também para montar a curva de aquecimento. Vamos ver como é que fica essa curva de aquecimento para encerrar esse problema? Vamos lá. Bem, nós podemos interpretar essa curva de aquecimento que ele fala no problema da seguinte forma. A gente vai analisar a curva da temperatura em função da quantidade de calor. Então, a massa de gelo, ela começa em menos 10 graus Celsius, né? E aí vai até evaporar completamente. Então, eu forneço uma quantidade de calor que ele diz no problema. Tá aqui, ó. Nós vamos usar esses resultados, tá bom? Primeira, quantidade de calor 1 quilocaloria. Então, é necessário 1 quilocaloria para que a massa de gelo se transforme completamente em água a 0 graus Celsius, tá bom? Beleza. E aí eu continuo fornecendo calor até isso aqui se transformar em água completamente. Aqui, pessoal, lembrando, tá? Eu tenho só gelo, né? Ou seja, sólido. Aqui eu tenho sólido mais líquido. Tá bom? E aí eu continuo fornecendo calor, né? Aqui eu vou somar a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2, que vai ser 1 caloria mais 17 quilocalorias. E aí essa quantidade de calor, ela vai até chegar em 100 graus Celsius. Vou colocar aqui, ó, 100 graus Celsius. Quando ela chega em 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Tá bom? E aqui eu tenho, né? Nessa parte é só líquido. Beleza? Essa quantidade de calor vai ser quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 mais quantidade de calor 3, que vai ser 37 calorias. E aí ele evapora completamente, né? Até virar completamente vapor. Aqui eu tenho líquido mais vapor. E aqui só o vapor. Vapor d'água. Enfim, no final, né? Eu vou colocar as informações completas, né? A quantidade de calor 1, quantidade de calor 2, quantidade de calor 3, mais quantidade de calor 4, que vai ser 145 calorias. Bem, assim eu encerro essa aula. Muito obrigado e mais uma vez, bem-vindo ao Física em Toda Parte. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá, pessoal? Até a próxima aula.